Fala, galera! Hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais e meio urbano, tá? Então, mas antes de entrar nesse assunto de problemas ambientais e meio urbano, a gente vai voltar num assunto que a gente falou em sala de aula, que a gente falou sobre aquecimento ou resfriamento. Será realmente que a gente está entrando num aquecimento ou a gente está entrando num resfriamento? Tá? Então, uma das discussões centrais na temática ambiental, ela sempre diz respeito ao quê? Às alterações climáticas. Então, a humanidade, ela estaria intervindo no planeta ao ponto de mudar o seu clima? O que vocês acham? Tá? Então, vamos continuar a aula e aí vocês vão ver que sempre vai ter duas vertentes para esse debate, que a humanidade ela vai estar alterando o clima, tá? Que sim, e que não, que ela não tem capacidade, que a humanidade não teria capacidade para isso, tá bom? E aí, para a gente entender toda essa situação, entender toda essa discussão, o que é preciso a gente entender? É preciso a gente entender algumas questões, tá? Então, a primeira delas é a gente ter consciência que o clima da Terra nunca foi estático, tá? E aí, esse clima ele vai estar sempre o quê? Mudando. Embora vai depender de uma escala de tempo bastante ampla. Lembra das eras geológicas que eu falei para vocês? Por isso, o resfriamento, não aquecimento, etc. Então, por isso essa questão de escala de tempo, tá? Só que um dia mais quente, como também os outros mais frio, como há mais de 18 mil anos, tá bom? Como ocorreu lá na glaciação, tá bom? Então, a humanidade, respondendo à questão, ela vai poder influenciar? Ela retarda o que a gente chama de resfriamento, que a Terra, na era geológica, ela estaria entrando num resfriamento, tá bom? E com a ação antrópica, que é a ação do homem, ela imprime o aquecimento global e aí retarda esse resfriamento. Tá bom? Então, o fenômeno do aquecimento global é feito pelos homens. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos dar continuidade à aula. Então, a partir do século XVIII e XIX, com as revoluções industriais, aumentaram os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Essa nova era que eu falei lá para vocês, né, que a geologia está querendo datar, que é a partir do século XVIII ou XIX, ou ela vai se dar a partir da primeira revolução ou a partir da Revolução Verde, tá bom? Que é quando a ação antrópica começa a intervir na temperatura. Porque a ação antrópica ela começa a produzir a inserção, né, da máquina ou então a produção acelerada de alimentos, ela começa a usar muito, fazer uso de muitos materiais derivados do plástico, e a nossa era vai ser marcada pela era do plástico. Tanto que alguns estão sendo substituídos nos dias de hoje, tá bom? Então, essa é uma era que a geologia ainda está estudando e eles chamam de antropoceno. Não existe na escala geológica, mas eles chamam de antropoceno. Então vamos voltar aqui. Então, os impactos ambientais, eles podem ocorrer em escala local, regional ou global, tá bom? Então, os impactos globais, eles vão ser o efeito estufa ou o buraco da camada de ozônio. Os impactos locais, o desmatamento, a poluição das águas, do ar, a queimada de floresta, e o impacto regional, as chuvas ácidas. Então,
Vamos começar pela poluição atmosférica. A poluição atmosférica é o resultante do lançamento enorme de quantidade de gases de materiais particulados na atmosfera em virtude da atividade industrial. Então, lembra que eu falei lá? Ou vai ser pela primeira revolução industrial, a data da nova era, ou vai ser pela Revolução Verde, tá? Então, esses gases, eles são produzidos pela queima de combustíveis fósseis, o petróleo e o carvão. E eles são expelidos dos motores de automóveis, caminhões e outros veículos, causando o quê? Causando inúmeros problemas de saúde aos seus moradores. Então, a gente agora vai ver a questão ambiental, as questões ambientais, né, globais do efeito estufa. Então, a radiação solar, ela vai atravessar a atmosfera e a maior parte da radiação ela é absorvida pela superfície terrestre e aquece. E aí, algumas radiações solares, né, ela é refletida, né, pela Terra e atmosfera de volta. Por quê? Porque vai ter a parte da radiação, ela vai receber a parte do infravermelho, né, o calor, que vai ser refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois ela vai fazer o quê? Vai ser refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa, que vai envolver o planeta, E aí o efeito é o aquecimento da superfície da Terra e da atmosfera, tá? E aí a gente vai falar agora sobre o efeito estufa. O efeito estufa é o aumento exagerado da temperatura média do planeta provocado pelo aumento de concentração de gases que têm capacidade de absorver calor, como é o caso do metano, dos clorofluorcarbonos, que são os CFCs, mas principalmente do dióxido de carbono, que é o CO2, mais conhecido como gás carbônico, resultante, entre outras causas, da queima de combustíveis fósseis e florestas, desde a Revolução Industrial no século XVIII. Dessa forma, o aumento da retenção do calor irradiado pela Terra tem elevado a temperatura média do planeta. E aí as consequências para o planeta: o derretimento das geleiras por causa do aumento do calor, que poderá subir o nível das águas dos mares e oceanos, doenças e infecções provocadas pelo aumento de insetos, ocorrências de secas nas áreas tropicais e subtropicais, degradação dos solos nas áreas equatoriais, gerando desertos, aumento da chuva nas regiões de altas latitude, acelerando a erosão dos solos, ameaça às ilhas do Pacífico com baixa altitude. E aí, como o ozônio ele é destruído? Aqui tem uma esquetezinha que o CFC, o clorofluorcarbono, são átomos de cloro que são liberados quando o CFC e ele é quebrado pela radiação ultravioleta na camada de ozônio. E aí o ozônio, a molécula feita de 3 átomos de ozônio, ele vai proteger a Terra, bloqueando a radiação ultravioleta. O cloro vai atacar, roubando um átomo de oxigênio para formar o monóxido de cloro. E aí o monóxido de cloro, ele é as moléculas vão se dividir, liberando átomos de cloro que destroem mais ozônio. As consequências. A principal consequência da destruição da camada de ozônio será o grande aumento da incidência de câncer de pele, desde que os raios ultravioletas são mutagênicos.
Além disso, existem a hipótese segundo a qual a destruição da camada de ozônio pode causar desequilíbrio no clima, resultando no efeito estufa que causaria o descongelamento das geleiras polares e, consequentemente, inundações de muitos territórios que atualmente se encontram em condições de habitação. De qualquer forma, a maior preocupação dos cientistas é mesmo com o câncer de pele, cuja a incidência vem aumentando nos últimos 20 anos. Cada vez mais aconselha-se a evitar o quê? O sol nas horas em que esteja muito forte, assim como a utilização de filtros solares, únicas maneiras de se prevenir e de se proteger, de proteger a pele. E aí temos a chuva ácida. Aí, ó, as empresas, os carros, eles jogam dióxido de carbono, tá? De nitrogênio, de enxofre, tudo na atmosfera. E aí, o que vai acontecer? Essa oxidação, ela vai parar na nuvem. Quando ela for precipitar, ela vai precipitar de forma ácida, com esses componentes que foram liberados pelos automóveis e pelas indústrias. Então, é importante lembrar que as chuvas, mesmo em ambientes não poluídos, são normalmente ácidas, com a presença de poluentes no ar atmosférico: ácido sulfúrico, ácido clorídrico, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, torna a água da chuva mais ácida ainda. As regiões mais industrializadas do hemisfério norte e com grandes cidades são grandes emissoras de poluentes e mais afetadas pela chuva ácida. A América do Norte, a Europa e o Japão apresentam elevados índices de acidez. Quais são os efeitos? Os prejuízos para o homem. Na saúde, a chuva vai liberar o quê? Metais tóxicos que estavam no solo, e esses metais, eles podem alcançar rios e serem utilizados pelo homem, causando sérios problemas de saúde. Prédios, casas, arquitetura. A chuva ácida também ajuda a corroer os materiais usados na construção, destruindo represas, turbinas elétricas, prejuízos para o meio ambiente, lagos, desmatamento, agricultura, tá? Então, esses são os efeitos da chuva ácida. Aí agora a gente vai ter a inversão térmica. Então, a massa de ar movimenta-se verticalmente, porque a atmosfera se resfria nas camadas mais elevadas. Quando em contato com a superfície da Terra, geralmente mais quente, o ar que se aquece fica mais leve e sobe. À medida que ganha altitude, resfria, fica pesado e desce novamente. Esse movimento constante do ar ajuda a dispersar poluentes das camadas próximas do solo. Então, vamos lá para entender o que seria a inversão térmica. No outono e inverno, quando a temperatura do solo diminui, essa situação costuma inverter-se. Próximo do solo, mais frio. O ar se resfria nas camadas superiores e nas camadas superiores é mais quente. Essa inversão de temperatura é chamada de inversão térmica. Até o solo se aquecer, não há movimentação vertical do vento. Os poluentes ficam retidos junto da superfície, agravando a poluição atmosférica. Então, é como se fosse aqui, ó, o fluxo normal. Ó, ar quente, ar frio, ar mais frio, tá? Esse é o fluxo normal. Na inversão térmica, ar frio, por exemplo, hoje de manhã fez muito... hoje à noite fez muito frio, a noite foi muito fria.
Aí, no outono, no inverno, de dia, o que vai acontecer? Vai criar uma película de poluentes que não vai deixar o quê? O ar frio subir, tá? E aí o ar quente que vai estar aqui, ele vai ficar retido. Por isso que a gente vê as chamadas neblinas. Aquilo dali é um efeito da inversão térmica, tá? Porque o ar quente ficou retido aqui. Aqui eu vou ter uma inversão térmica porque eu tenho o problema da poluição que segurou o ar frio aqui dentro e o ar quente não conseguiu entrar. E aí eu vou ter aquela neblina até que a parte que está o ar frio ela consiga, esse ar frio, ele consiga se dissipar e aí o ar quente ele desça, tá? Então é dessa forma que funciona. Então aqui, ó, o ar frio, ele é sempre mais pesado, aí vem o aquecimento, tá? E o resfriamento. Aqui, ó, o ar quente, ele é mais leve na superfície, tá bom? Então vamos lá. O ar quente, ele é mais leve e o ar frio é mais pesado. Então, ó, sempre nessa rotação. Só que, como tem retenção, eu tenho essa retenção de poluente, o que vai acontecer? Eu vou ter a inversão térmica aqui, tá? Então, dentro da inversão térmica, a gente tem o que a gente chama de smog, o fenômeno que vai impedir a visibilidade por algum tempo, que eu falei agora há pouco, da neblina. O smog é um nevoeiro tóxico com elevados teores de fuligem e gás sulfuroso. E agora, as ilhas de calor. Região que se caracteriza por apresentar a temperatura da superfície mais alta que a temperatura das áreas ao seu redor. O fenômeno ilha de calor atinge principalmente grandes centros urbanos, onde o calor geralmente é transformado para o meio ambiente, aumentando a temperatura deste. Em algumas cidades, verificou-se que a diferença de temperatura ilha arredores chegou a 10 graus. A diferença de temperatura entre periferia e centro faz com que o vento sopre para a região central, acumulando os poluentes. Surge então uma chaminé, tá? Uma coluna de ar poluindo no centro da ilha. Este ar de coluna volta a circular, poluindo o restante da região da ilha e também os arredores. Nem sempre a temperatura da região central das grandes cidades é igual à temperatura dos bairros mais afastados. Isso acontece em virtude de grande concentração de prédios que impedem a circulação de ar. O asfalto, a falta de áreas verdes e a concentração de veículos também colaboram para esse aumento da temperatura. Essas são as chamadas ilhas de calor. Então, se eu tenho uma concentração muito grande de construções e pouco verde, ou quase nenhum, eu vou ter ali uma ilha de calor, tá? Causas do fenômeno. A ilha de calor pode ser devido aos poluentes industriais, ausências de áreas verdes, a configuração de malha viária urbana, a falta de área permeável, as propriedades caloríficas dos materiais urbanos, em especial o asfalto das ruas, né? O calor gerado por organismos vivos, que somos nós, a população, e não vivos, as máquinas, indústrias e automóveis, refrigeradores, condicionadores de ar e aquecedores. E aí a gente vai ter a poluição das águas. Os principais poluidores das águas são os resíduos industriais, a poluição tóxica e a indústria química e metais.
Então, o lixo orgânico, a poluição orgânica, trata-se do despejo de dejetos residenciais e industriais em mananciais. O principal poluente em volume são os esgotos sem tratamento. Resíduos agropecuários, poluição por nutrientes e agrotóxicos, uso de fertilizantes agrícolas, além do manejo inadequado de inseticidas, atividades mineradoras, acidentes com navios petroleiros em alto mar ou em águas litorâneas. E aí a gente tem a questão do lixo sólido, que é o acúmulo de lixo no solo, que vai trazer uma série de problemas para alguns ecossistemas e também para a sociedade. Os principais problemas são a proliferação de insetos, que podem transmitir várias doenças, a decomposição bacteriana da matéria orgânica, o que, além de gerar mau cheiro típico, produz caldo escuro e ácido denominado chorume, que penetra no subsolo e contamina o lençol freático. A contaminação do solo e das pessoas que manipulam o lixo com produtos tóxicos e acúmulo de materiais não biodegradáveis. Os solos são desgastados por agentes naturais como a água, vento, alternância de temperatura, frio e calor, e principalmente pelo homem. Podem também ser contaminados por substâncias químicas usadas na agricultura, os agrotóxicos, por vazamentos de substâncias tóxicas transportadas nas rodovias ou ferrovias e principalmente pelo lixo sólido. Então, a gente terminou esse assunto sobre problemas ambientais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.